Olá, bem-vindo ao canal. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje eu vou apresentar para vocês um mangá, tá? Esse mangá é a Confissão do, vamos lá, Nobuiki Fukumoto e Kaiji Kawaguchi. É mais ou menos isso, tá? Da editora MPEG, ok? Eu vou ter, para quem não conhece, né? Eu vou ler só a quarta capa, porque eu não vou contar a história, tá, pessoal? Eu só vou fazer algumas pontuações. Então, eu só vou ler a quarta capa para vocês saberem do que se trata, né? Então, é assim: preso em meio a uma nevasca, no topo de uma crista traiçoeira, gravemente ferido e perdendo sangue rapidamente, Ishikura sabe que está prestes a morrer. Antes disso, porém, decide ativar a própria consciência e contar ao seu companheiro Ash um segredo sombrio que o consome há anos. Mal as palavras deixam seus lábios, Asai finalmente encontra o abrigo que ambos procuravam, apenas para perceber que a confissão do amigo mudou tudo e que os elementos brutais talvez já não sejam a amorosa, mas a espreita. Ó, tá? E que os elementos brutais talvez já não sejam a ameaça, mas mortal a espreita, tá? Ele confessou e depois se arrependeu, já que viu que não ia morrer. E aí o quadrinho é sobre isso, tá? Depois dessa confissão, o que ocorre entre os dois, ok? Vou mostrar algumas imagens para vocês terem. Assim, é uma imagem comum, não é nada. Não é a imagem que chama a atenção no quadrinho, né? Mas é aquela imagem que conta a história, ok? Ó, os dois aí, o Shikuro e o Asai. Só mais um pouquinho. E mais isso aqui. Ok? Bom, ao ler esse quadrinho, tá, me veio na memória uma das partes mais significativas do processo psicoterápico, que é a confissão. E eu vou falar assim, brevíssimo sobre essa etapa, tá? Todo o processo psicoterápico se inicia quando a pessoa se sente segura e principalmente emocionalmente, né, em estar compartilhando o seu segredo. Todos temos segredos, né? O segredo no sentido da razão maior em estar buscando um auxílio psicológico, ok? Então, só a partir do momento em que a pessoa realmente, porque às vezes ela fala um monte de coisa pela ansiedade, ou porque ela ainda não sente confiança no próprio psicoterapeuta, tal, ela precisa sentir, né, sei lá, o ambiente, a pessoa, tal, e talvez aí num segundo momento ela fale, que a gente chama de confissão, né, ela fale realmente o que aconteceu, o que está acontecendo, porque muitas vezes esse segredo, ele é consciente, a pessoa sabe o que ela veio procurar. E a pessoa tem conhecimento da sua existência. Mas, na maioria das vezes, esse conteúdo consciente é só o início, o fio ao qual ela vai se desenrolando ao longo do tempo. E disponibilizando principalmente, ou seja, suas barreiras, tá? Vão caindo as suas barreiras, que são proteções psíquicas e que vão perdendo força e energia, permitindo que a pessoa possa perceber, sentir, olhar, observar e dialogar com características suas muitas vezes desconhecidas e veladas até a própria pessoa. Porque muitas vezes ela chega com uma demanda e quando você vai escarafunchando, é mais fundo. Geralmente tem mais coisas que ela talvez não tenha consciência, tá? Portanto, a confissão é um fator determinante
para que a pessoa possa realmente olhar para si sem os véus da inconsciência e das justificativas. Assim, é só né, um breve comentário sobre uma parte do processo muito importante, tá? E agora vamos realmente à questão do quadrinho, tá? Os dois protagonistas, tá? Ishikura e Asai. Ishikura, diante do crédito da sua morte, ele confessa ter matado uma colega de alpinismo, a Sayuri. Psicologicamente, tá? É fato que a pessoa, diante da morte, quase sempre tem a necessidade de expurgar seus pecados, na crença que se houver algo além da vida ou não, sua partida aconteça de forma a não dever nada a ninguém. E tenha chance, né, de estar em paz consigo mesmo, tá? Geralmente acontece esse processo quando a pessoa tem tempo, né? Mas a sua morte não acontece. Ele tem a chance, ele vai continuar vivendo. E aí? O que fazer com a confissão? Já que não vai mais morrer. Na confissão, ele expõe sem medo, sem receio, pois ele não ia arcar com as consequências do seu ato. Deixa eu deixar assim que é melhor, né? Não morrer. Pessoal, isso é um gesto. Depois eu mostro. Não morrer, tá? Desperta automaticamente o sistema de autopreservação, que grita, né? E que fala mais alto. E o seu comportamento passa a ser basicamente sobreviver, físico e psicologicamente, ou seja, permanecer com a sua imagem intacta. Dificilmente a sua mente, a sua psique, no nível da consciência de Shikura, vai acreditar nas palavras de Asai em não denunciá-lo. Asai fala, não, não vou, não precisa não, né? Porque Asai também sente que agora a coisa ficou feia para ele. Ele fala, não, eu prometo, eu não vou contar, vai ser um sigilo, vai ser um segredo. Mas Shikura não acredita de forma nenhuma. Então, neste momento, o seu sistema psíquico se torna quase que totalmente liderado por emoções e experiências de sobrevivência, ligados à instintividade, violência, poder, territorialidade, onde só um pode viver. E Asai se torna seu inimigo instantaneamente. E Asai, desde o momento em que percebe a possibilidade de Shimura não morrer, também ativa instantaneamente no seu sistema de autopreservação. Ele passa por um turbilhão de emoções, são várias páginas com essa preocupação do que vai acontecer, as possíveis atos, né, do Asai, com medo, insegurança e certeza da sua morte. Seu olhar é contaminado pelos pensamentos de perigo real que corre, porque ele percebe já instantaneamente no olhar do Ishikura que algo mudou, algo está diferente. E a partir daí ele entra num turbilhão de pensamentos e emoções que vão deixando ele cada vez mais paranoico. O quadrinho no início, ele foca muito no processo psíquico do Asai, tá? O quadrinho no início, ele foca muito no processo psíquico contaminado pelo medo da morte, onde seus pensamentos, ele oscila em não acreditar na violência de Shikura. Ele fica assim, ele não vai me matar, nós somos amigos, não vai chegar a tanto. E ele fica, né, não, mas você entendeu? É uma luta, são várias e várias páginas em ele se falando, né? Que ele não acredita que o amigo vai chegar nesse ponto e ao mesmo tempo ele tendo certeza que o amigo vai fazer, tá? E na instintividade de que em qualquer momento ele pode ser atacado e morto. Ele fica nessa briga e ao mesmo tempo ele fica em alerta. Qualquer movimento, né, do Shikura, ele se sobressalta e, né, ele está esperando alguma coisa. E neste momento, duas instâncias se degladiam, o tronco encefálico e o mesolímbico, ou seja,
violência, territorialidade, alerta medo e o pré-frontal, onde ele tenta na razão da civilidade, na importância da vida. Então ele fica ali entre esses dois sistemas. Um que fala da sobrevivência dele e que ele está eminentemente em perigo. No outro, pouca civilidade que ele tem, né? Ela não é possível, né? Ele não vai me matar, né? Nós somos amigos, tal. Então ele fica nessa briga entre eles. E o quadrinho é isso, tá? O quadrinho é praticamente essa, é, essa, esse turbilhão, esse vórtice, tanto da parte do Ishikuro, que agora não acredita definitivamente que o seu amigo vai honrar sua palavra, né, no sentido de não denunciá-lo, e aí ele começa a, né, arquitetar o que pode acontecer, e o Asai, ao mesmo tempo, na certeza que o Shikura não vai deixar barato, e eles ficam nessa, primeiro a nível de pensamento, depois eles partem para ação, no embate entre eles, ok? E aí, né, vocês vão ter que ler para saber. Afinal, né, não vou estragar aí a experiência de vocês, é uma história interessante, bacana. A mim, né, o grande interesse é a questão desse turbilhão de emoções e de pensamentos e que os levam a agir. Aonde chega no momento que a racionalidade, a civilidade vai para o espaço. Fica só a sobrevivência mesmo, a instintividade, a violência, o poder. O território sou eu e para mim sobreviver o outro. Tem que falecer, tá? Bom, aqui pode ser considerado um certo spoiler nesse comentário que eu vou fazer. Mas assim, fiquem à vontade, tá? No final, na luta entre os dois, existe uma surpresa. Diante da morte certa, Asai, né, por Shikuro, existe uma confissão. Ó o spoiler, hein? Asai confessa que foi ele que matou Sayura. Houve um grande... Porque houve mesmo, ó, um entrelace ali. E ficou pro Ishikura que ele é ele que tinha matado a garota. Mas, na verdade, quem matou foi o Asai. No primeiro momento dessa confissão, quando Ishikuro, né, quando o Asai, né, ele confessa, né, o seu assassinato, ele fica surpresa, né, ele fica assim, afinal, tudo aquilo que ele vinha, porque ele não estava tranquilo, né, embora não fosse o suficiente para ele confessar, mas ele estava martirizado. Ele tinha esse martírio dentro dele, ele tinha esse nó dentro dele, né? Mas ele, né, ia ficar quieto a partir do momento que o Asai diz, né? Ele, sim, ele, sabe, assim, se desliga, como se algo se desligasse, ele falasse, não, não tenho culpa nenhuma, né? Não fui eu. Sabe, no primeiro momento ele fica assim tão, entre aspas, né, abduzido essa leveza que dá a ele, né, de não ter matado, que ele fica assim, sabe, naquela coisa, eu não matei, eu sou inocente, né? E no final, né, tendo um psiquismo predador e instintivo, a Sai, né, compreende na hora do perigo iminente que Shikuro representava, entrou em turbilhão de emoção e pensamentos de alerta e perigo à sua vida. E aí inverte, né? Porque quando ele confessa, né, para o Ishikuro que tinha ele, né, porque ele estava ali, o Ishikuro estava matando ele na luta. E num ato de desespero, ele fala, né, ele confessa.
E a partir do momento ele solta, mas aí quem fica com a paranoia, né, do perigo que agora vai se voltar para ele, então o que acontecia com o Ishiguro agora está acontecendo com o Asai, né? E no risco real da sua morte, como todo psiquismo dominado pelo sistema de autopreservação, lançou mão do que acreditou que seria o primeiro momento, a salvação da sua vida, a confissão, e deu certo, porque o Ishiguro ficou elevado, ficou, né? E ele entrou em parafuso. E aí eu vou fazer uma observação, tá? Para vocês verem como a dança do psiquismo, né? Eu achei super interessante. Uma das coisas que eu mais achei interessante nessa é a dança do, ou seja, como que o movimento psíquico ele muda, né? Ishikuro tinha um movimento psíquico e a Sai tinha outro. Num determinado momento, isso existe um vórtice. O que acontecia com Ishikuro acaba acontecendo com a Sai e Ishikuro fica, entre aspas, no céu elevado, tá? Aí eu vou fazer uma observação. Eu acredito que não foi erro de grafismo, tá? Não foi erro de edição. Mas a Sai sempre foi retratada com cabelos negros, tá? Esse aqui é o Ishikuro. Deixa eu achar o Asai aqui. Ó, Asai é esse aqui. Ele sempre foi retratado com cabelos escuros, negros. Nas últimas páginas, depois do ato final, ele aparece de cabelo branco. Olha aqui, o cabelo dele. E enfraqueceu total. Eu falei, não, será que é erro de edição? Mas assim, a minha observação é que não foi um erro de edição, mas aconteceu alguma coisa com a saia a partir do momento do ato final. E aí eu vou colocar o que eu entendi dessa mudança da cor do cabelo dele, tá? A partir do momento em que percebeu as consequências do seu ato, a confissão, automaticamente, né? Estou falando do açaí aqui, tá? Acredito que houve uma conexão do seu psiquismo tão forte com o sistema nervoso central, num grau de energia tamanha, levando às últimas consequências num ato de desespero supremo, que falou mais alto a vida, ficando o resíduo no corpo. Lembre-se, conexão físico-psíquica. Quando ele se deu conta do que ele tinha feito e quais eram as consequências daquilo, a conexão dele com o sistema nervoso central, principalmente troncocefálico, foi tão grande, foi uma energia assim tão brutal que extrapolou no físico. Mesmo porque um tem conexão com o outro. Nada que acontece com um deixa que acontecer com o outro. Então, assim, eu entendi que a energia que ele teve para fazer o ato final foi tão grande, foi tão avassaladora, que ela transpareceu na cor branca do cabelo, tá? Então, diante do assassinato, seu corpo ficou marcado para sempre. Que, ao meu entender, não foi uma escolha, mas foi um ato impulsivo, instintivo, pela lei maior do humano, a vida acima de tudo. Branco, no sentido psicológico, simbólico, entendo que pode ser significado de ter quase que se exaurido das forças físicas psíquicas. E nisso ter perdido longos anos da sua vida. O cabelo branco pode simbolizar o envelhecimento. Entende? Então, esse foi o meu entendimento. Se não é um erro gráfico, né? O envelhecimento, o branco significa o ato que ele fez significou tanto, foi um desgaste tão grande a nível psíquico e físico, tá? Que ele ficou marcado para sempre. Ganhou os cabelos brancos e com certeza envelheceu
alguns anos, nesse ato insano que ele fez. Ok? Então, esse quadrinho, no meu entendimento, ele retrata o poder do psiquismo nas nossas vidas, né? Quando as pessoas, que eu sempre falo, né? O quanto que o psiquismo, aquela parte que a gente não domina, que é a maioria, né? O quanto que ela nos envolve, o quanto que ela significa na nossa vida, esse quadrinho aqui é um retrato, tá? Por isso que eu gostei dele. Ele, para mim, apesar da violência iminente, né? Ele é puro psiquismo, tá? O quanto o psiquismo, principalmente o psiquismo voltado às primeiras fases da nossa evolução, né? Que é os sistemas onde nós temos a sobrevivência, a vida, apesar de tudo, ligada às emoções, são primordiais. E não tem força maior que eles. Pré-frontal e córtex não dão conta. Os sistemas principais de uma força total vulcânica é tronco encefálico e mesolímbico. Os outros foi uma conquista, nós temos. Nós somos intelectuais, não é? Somos racionais. Mas quem que governa as nossas vidas? As nossas emoções ou a nossa racionalidade? Pensem aí na vida de vocês. Quem fala mais alto? Na maioria das vezes. É o impulso ou é a reflexão? É o pensar 2, 3 vezes antes de agir. Esse quadrinho, nesse sentido, para mim, é perfeito. Desculpe aí pelo spoiler, mas eu, se eu não desse esse spoiler, eu não podia falar aí do meu entendimento dos cabelos brancos, ok? Então, é isso. Tá um quadrinho, não é fantástico, né? Mas é um quadrinho legal. Ele vem, eu nem mostrei, ele vem com a capa, né? A capa original dele, ó. Ele vem com essa capa aqui e ele vem com um card, né? Com esse aqui, ó. Deixa eu só diminuir aqui. Aumentar aqui, ó. Vem com esse card aqui, ó. Tirar do foco da luz, colocar. Eu não consigo tirar do foco da luz. Mas esse aqui, ó. Vem com esse aqui. E vem com esse marcador. Ok? Então é isso, espero que tenham gostado. Compartilhem, deem like. A gente se vê no próximo olhar.